Quem vai apresentar essa palestra para a gente é o Marcos Batista. Eu vou dar uma lida rápida no currículo dele para vocês. O Marcos ele é palestrante, consultor, professor em Design, Inovação e Empreendedorismo. Ele é graduado em Design de Produto, com pós-graduação em Economia Criativa e Cidades Criativas pela FGV e Engenharia de Produto pela USJT. Isso? Com mais de 25 anos de experiência na área, foi gestor de Design da América Latina do Grupo Bosch, Siemens Eletrodomésticos, gestor de vários prêmios, ganhador de vários prêmios internacionais e nacionais de Design. Ele é consultor e instrutor credenciado no Sebrae em Design e Inovação e atualmente conduz diversos projetos em Design Estratégico, Cidades Criativas, implementação de núcleos de inovação e design na gestão, sensibilização, capacitação e execução. É diretor de Design Estratégico no ITESCS, coordenador, professor e idealizador de cursos de pós-graduação e extensão. Tenho que fazer um merchan aqui, Marcos. Muitos aqui devem saber que eu estou aqui na Metodista à frente da Escola Metodista de Educação Corporativa. Estamos desenhando em conjunto um Master, né, que é um MBA em Modelagem de Startups, Inovação. A gente vai mudar o nome, né, Marcão? Você quer mudar? Que o Marcos está coordenando. Então, aí provavelmente, aí em agosto, a gente lança esse Master, que seria o MBA, dentro dessa área de inovação, startups, modelagem, sob coordenação deste moço aqui que manja tudo e mais um pouco. Nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou pedir primeiro para o Marcos subir, fazer a palestra, e eu vou pedir para os nossos mediadores e debatedores sentarem aqui à frente para poder acompanhar, e depois vocês sobem para o palco, para não ficar entortando aqui a cabeça. Né? Quem vai mediar essa palestra é o professor José Fardo, professor aqui da casa, e quem vai debater é o Tato Sabo, da Megup Propaganda. Obrigado, Tato, por ter vindo. A esposa deu alvará de soltura, né, Tato? O Wesley Vargas, do Estúdio Lateral, e o Fábio de Renzo, da agência Novembro 4. A gente tentou trazer visões diferentes e agências bem diferentes para que a gente possa ter uma noção de como que a gente consegue desenhar essa economia criativa, colaborativa, do futuro, pensando nesses negócios totalmente novos, disruptivos, diferentes, e por isso o Marcão está aqui. Marcos, por favor. Salva de palmas, pessoal, para a gente animar após o almoço. Oi, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Bonetti. O que o Bonetti falou é interessante. A Metodista na Escola de Negócios, daqui a alguns meses, vai lançar um curso que é Modelagem de Startup, né, do qual eu estou coordenando, e aqui na plateia tem alguns professores também que vai fazer parte desse curso. Então vai ser bem interessante. Bom, gente, eu vou tentar segurar a voz aí, porque eu passei umas 2 noites aí meio que tomando injeção. Aliás, ó, tá aqui a prova, injeção, hospital, e hoje eu estou um pouco melhor, tomei um coquetel gigante aí para estar aí. Mas quando eu começo a falar disso, a minha paixão é tanto que eu começo a levantar e a voz vai melhorar, ok? Bom, o Bonetti já falou um pouco aí do... deixa eu ver se está funcionando aqui. Aí. Ele já falou um pouco do currículo, né? Então, eu atuo já há mais de 28 anos como designer. Eu comecei na antiga Continental 2001, depois virou Bosch, virou Siemens de Eletrodomésticos. Eu fui gerente de design da América Latina de grandes marcas de eletrodomésticos. Já estou também há 19 anos lecionando em universidade na área de design. E hoje eu estou em faculdades aí, colocando cursos falando sobre empreendedorismo, inovação, startups e o design como estratégia, né? O ITESCS tem um papel fundamental também na região do ABC, onde a gente está inserindo a cultura do empreendedorismo, desse universo de startups na região. Vale a pena vocês olharem. E aí um pouco das minhas atuações e algumas empresas que eu presto consultoria. E em cima são as atuações mais fortes com algumas agências, Sebrae e faculdades. Bom, o que a gente veio falar aqui um pouco para vocês hoje é interessante porque a gente vai fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo, de como o mundo está mudando, né? Aliás, Thiago, a gente estava conversando, né, agora de manhã, talvez não que o mundo esteja mudando, mas as pessoas estão mudando o mundo, né? Então é legal a gente ver uma situação que é a seguinte, né? Em 2005, o Papa Bento XVI, na posse, e em 2013 no Papa Francisco, né? Olha, diferente
a diferença, né? E aqui todo mundo conectado, e ali em cima ninguém conectado, e aqui embaixo todo mundo passando isso para o mundo inteiro do que estava acontecendo. Quando a gente fala disso, a gente não está vivendo apenas essa era de mudança, a gente está vivenciando a mudança de era. Quando a gente voltar um pouco atrás, né, e falar, por exemplo, da Revolução Rural, qual era o foco dessa revolução? Satisfazer nossas necessidades, ok? E o que acontecia? Consumíamos só o necessário, não é? Depois veio a Revolução Industrial, onde ela transformou a produção em abundância, ou seja, a gente gerou abundância, processos de manufatura, só que quando a gente gera essa quantidade de produtos, a gente também precisa gerar abundância de pessoas que vão consumir isso, ok? Qual era o foco? Transformar tudo em excesso e consumir mais que o necessário. Então, lá atrás a gente consumiu o que era necessário, agora na Revolução Industrial começamos a consumir mais que o necessário, onde ter a posse representava status, ok? Bom, passamos para a Revolução Digital, e essa tecnologia favoreceu o consumo. Fora linha de créditos e uma série de outras coisas, onde com essa Revolução Digital, a gente conseguia chegar onde a gente queria. A gente chegava no nosso público, no nosso nicho. E o que acontece agora? O que era consumo vira consumismo, certo? E aí vem a revolução pós-digital, onde a internet não nos assusta mais, né? Todo mundo aprendemos a lidar com a internet agora, certo? Agora que a gente começou a entender um pouco mais dessa ferramenta, e onde os produtos agora são intensivos de serviços e experiência. E nessa revolução pós-digital, né, o que acontece? Como a conectividade é muito grande, há pontos de vistas diferentes, há conflitos, há reflexões. E isso trouxe uma abordagem muito legal para o nosso universo, que é o entendimento da nossa própria existência. E aí, a gente chega em uma coisa que chama revolução exponencial. Eu vou mostrar um gráfico sobre isso, de mostrar como tudo é muito mais rápido hoje. E o que ela nos trouxe, né? Uma das coisas foram as novas economias, do que a gente vai trocar um pouco de ideia aqui. E essas novas economias, eu não estou falando que a gente reduziu o desejo de consumir, mas reduzimos o desejo da posse, tá? E qual é o foco? Novas economias, o acesso versus posse e os modelos disruptivos. Quando a gente pega esse gráfico aqui, né, os efeitos da mudança, então é muito legal a gente observar o seguinte: da revolução rural para a industrial, a gente vinha com pensamento linear, né? E que se a gente fosse nessa sequência de pensamento linear, a gente já está muito fora do que está acontecendo. Por quê? Onde existiu essa ruptura, que foi a entrada do digital, né, nos nossos modelos de negócio, até então o nosso mundo ele era muito controlável, muito previsível, muito simples, muito lento. Então era fácil prever alguma coisa. Com essa ruptura, onde a gente começa a entrar nessas eras que são eras exponenciais, o crescimento ele é muito rápido. A cada momento, né, a cada revolução, ela está muito mais próxima uma da outra. E o que acontece? A gente entra em um momento onde é complexo, volátil, ambíguo, veloz, tá? E o que acontece com tudo isso? Se a gente tem um conhecimento humano aqui, ó, vindo aqui, e aqui o nosso institucional, o que acontece? Velocidade de conhecimento humano. Em 1945, a gente dobrava o nosso conhecimento em 35 anos. Eu fazia uma faculdade, né, 4 anos de faculdade, virava um especialista, e eu tinha mais 30 anos para utilizar o que eu aprendi, certo? Em 2014, a gente dobra o nosso conhecimento, ou dobrou o nosso conhecimento, em 13 meses, em um ano. Ou seja, a palestra que eu dava ano passado, eu não dou mais hoje. O assunto é diferente, certo? Quanto mais uma faculdade que tem um programa feito há 5 anos atrás, e entrega esse mesmo programa 5 anos depois. Alguma coisa está acontecendo de errado, né? E o que acontece aqui? Em 2020, a nossa capacidade de dobrar conhecimento vai ser de um dia. Um dia. Eu já faço isso, gente. Eu dobro meu conhecimento em um assunto durante um dia de pesquisa, tá? E eu trago um monte de coisa nova que eu não sabia, né?
Então, o que a gente está falando aqui é dessa velocidade. E quando eu falo de velocidade, eu trouxe um exemplo aqui só para a gente entender o tempo com que cada coisa conseguiu alcançar 50 milhões de usuários. Olha só, telefone, rádio e TV, produtos, demoraram para alcançar 75, 38, 13 anos. Quando a gente entrou na era da internet, Facebook, o celular e o Instagram, olha como foi diminuindo, tá, o tempo com que a gente alcançou 50 milhões de usuários. E o passarinho nervoso, 35 dias, e o Pokémon, 15 dias, tá? Isso aqui parece brincadeira, mas não é. Mexe, inclusive, com a nossa publicidade, não é? De como essas coisas hoje alcançam um número grande de pessoas. E quando eu falo dessas mudanças que geram mais mudanças, e a gente está falando de tudo, no mundo, nos negócios, na vida de todos, a gente fala da evolução das coisas, ok? O que eu estou me referindo à evolução das coisas é o seguinte: a gente saiu de uma publicidade que no passado vendia atributos funcionais, ou seja, atributos racionais, a gente passou para os benefícios funcionais, evoluímos para benefícios emocionais e hoje a gente vende valores emocionais, ok? O que significa isso? Se no passado eu tinha uma lata de óleo, certo, de motor, o que eu vendia no passado? Eu vendia que o meu óleo lubrificava melhor, certo? Esse é o atributo funcional de um óleo. E era isso que era estampado na publicidade. Depois a gente começou a vender os benefícios dessa função. O que é o benefício? O motor quebra menos, o motor tem melhor performance, ok? Depois a gente evoluiu para benefícios emocionais. O que eu quero dizer com benefícios emocionais? Agora eu dou tranquilidade na hora de viajar, ok? E quando a gente fala de valores, a gente fala de tranquilidade para a família. Olha de onde saiu, né, a comunicação, a publicidade, o que um óleo vendia, para o que ele vende hoje. E quando a gente fala dessa transformação, a gente chama do mundo tangível para o mundo intangível, que são as experiências que as coisas nos proporcionam. Então hoje qualquer coisa, qualquer atributo, ele é cercado de valores tangíveis e valores intangíveis, né? Foi isso que aconteceu com os nossos telefones, certo? Onde a gente tinha uma função e hoje a gente tem alguma coisa que telefonar é o de menos, mas ele entrega uma série de coisas que chamamos de experiências. Quando a gente fala de novas economias, a gente começa a falar do valor das coisas. Quando a gente fala do valor das coisas, a gente está falando que a gente está tirando um consumidor de um lugar passivo e a gente está colocando esse consumidor para ter um papel ativo. O que significa isso? Antes eu tinha o que a gente chamava de posse. Hoje eu tenho o que eu chamo de acesso, ok? O que significa mercado de redistribuição, uma das novas economias. Se antes eu jogava fora o meu objeto na lata de lixo antes de acabar o ciclo de vida de um produto, hoje eu consigo devolver ele ao mercado para que ele seja reutilizado até o final do seu ciclo de vida. A gente tem também o que a gente chama de estilo de vida cooperada. O que significa, se antes eu ficava na minha bolha pensando em alguma solução, hoje eu compartilho esses recursos em espaços que são próprios para isso, vide esses espaços coworking, por exemplo, do Google, do Cubo, do Oxigênio, ok? O que acontece? Eu consigo compartilhar tudo, dinheiro, recurso, tempo. Quando eu falo compartilhar tudo, eu tenho exemplos como o Banco do Tempo. O Banco do Tempo, se eu sou um médico e deixo lá 3 horas de atendimento a um paciente, o que eu deixei lá nesse banco? Eu deixei 3 horas de tempo. Eu estou compartilhando a minha expertise em tempo. O que eu tenho desse banco do tempo? 3 horas de um pintor, por exemplo. Tá? Isso é uma coisa que já está acontecendo. Eu tenho também sistemas de produtos e serviços. O que significa isso? Se antes eu tinha uma coisa que eu chamava de ociosa, parado em casa como um carro, por exemplo, que eu pago uma fortuna em impostos e utilizo 2 horas de 24 horas, no entanto eu tenho um lixo na garagem, eu consigo, por essa capacidade ociosa, por meio dessas ferramentas, colocá-lo no mercado e fazer produção. Bom, para explicar um pouco melhor sobre isso, eu vou dar exemplo de uma furadeira da Bosch, por exemplo, a Skill, né?
A skill ela é feita para um consumidor doméstico, como eu. Eu tenho essa ferramenta. O da foto não sou eu, mas eu tenho essa ferramenta. O que significa? Eu comprei uma furadeira que foi projetada para ter 1000 minutos no seu ciclo de vida. Certo? Ela foi projetada para ter 1000 minutos. Em média, sabe quanto um usuário doméstico como eu utiliza uma furadeira dessa? 15 minutos. Certo? Ora, se eu comprei uma coisa para ser utilizada 1000 minutos, utilizo 15 minutos. O que eu tenho em casa debaixo do armário? Alguma coisa parada, um lixo, que está ocupando espaço na minha casa. Ok? A pergunta é lógica quando a gente pensa em posse versus acesso. As pessoas querem um furo ou uma furadeira? As pessoas querem uma música ou um rádio? As pessoas querem um filme ou um DVD? É disso que eu estou falando entre posse e acesso. E aí, quando eu falo disso... Ops. Não, travou. Falei mal da furadeira, travou. Olha só dá um clique aí. Olha só, quando eu falo disso, eu tenho um pensamento que é o não ter mais coisas, o que significa pensar no planeta, o que significa pensar de que o nosso planeta está doente e ele deu um basta, ok? Do outro lado, eu tenho a tecnologia que ajuda muito. Por que a tecnologia ajuda muito essas economias? Porque ela dá reputação, tá? Hoje, por exemplo, eu alugo uma casa, eu troco alguma coisa, eu compro um serviço pela reputação. O que significa essa reputação? Entre quem vai comprar e quem quer alguma coisa. Significa um novo modelo de negócio que é disruptivo, ok? O que significa nisso é de que quem está proporcionando um serviço ou quem vai utilizar esse serviço, ele tem a sua estrelinha, ele tem a sua pontuação. Isso só acontece se ele tiver reputação. Então, nos dias de hoje, é melhor você ter reputação, às vezes, do que ter uma saúde financeira legal. Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando de mudança nesses mundos. O que a gente está falando é o seguinte: a gente tem um mundo que está em declínio, certo? Todas essas coisas do passado, é só lembrar tudo que está acabando, tudo que está esgotando. Quais são os ativos e recursos que estão acabando. E a gente tem... Puta, não foi. Eu acho que você vai ser meu passador aí. Cada vez que eu fizer assim... Só na sua mão que vai, cara. Olha lá. Nessa mudança de mundo, quando a gente tem um mundo que está em declínio e um mundo que vem surgindo, a gente tem uma coisa que se chama coexistência desses dois mundos. É o que a gente está vivendo hoje, a coexistência desses dois mundos. E isso causa desconforto e medo. Tá? Quem aqui não tem medo, não tem um desconforto daquilo que vai fazer daqui 5 anos, por exemplo? Como é que vai estar o mercado? E quando a gente fala disso, a gente chama desse confronto de ameaças. E as ameaças exigem transformações. Tá? E é nesse ponto que a gente vai falar um pouco do que são essas transformações e que, na verdade, causam uma resistência em quase todo mundo. Né? Olha só, quando eu falo dessas transformações, eu estou falando de tudo que está aqui, ó. Artefato nuclear, quem não está com medo disso? Não é? A gente, de um lado, tem gente mostrando todos os seus aparatos, do outro a gente tem um louco que basta apertar um botão. Não é? A gente tem crescimento exponencial da população, já passamos de 8 bi, daqui 10 anos vão chegar a 14 bilhões de pessoas nesse planeta. Pior ainda, 70% vivendo em grandes centros. Né? E isso vai trazer uma transformação gigante. Recursos naturais, consumismo, desindustrialização, fábricas fechando. A indústria da manufatura é que mais está apanhando nesse confronto desses dois mundos. A desigualdade, tempo, inteligência artificial. Inteligência artificial e a tecnologia, ela é vilão e mocinho. Né? Tem os dois pontos. Mas um tanto de outras coisas como saúde, educação, mobilidade. Bom, quando a gente fala disso, gestão da inovação, pode ir, Bonetti, a gente está falando do seguinte: quando a gente fala em gerir uma inovação, qual é o papel do gestor? O papel do gestor é dar um pulo para que ele alcance uma meta ou um resultado, certo? Para ele dar esse pulo para alcançar uma meta e resultado, o que ele tem que fazer? Adquirir conhecimentos e a capacidade de gerir mudanças. Quando a gente fala de um mundo que é simples, controlável, previsível, estável e lento, isso é fácil.
porque adquirir conhecimento é lento, é devagar, e as mudanças são pequenas. Quando a gente fala de uma gestão de inovação no tempo que a gente está vivendo hoje, nessa coexistência desses dois mundos, a gente fala de transformações rápidas, a gente fala de um mundo veloz, de um mundo complexo. É aí onde existe a maior resistência de todo lugar onde eu paro. Eu faço trabalho interno dentro da Votorantim, da Dupont, agora tem um projeto na GM, tem um projeto em faculdades, tem um projeto em prefeituras. O que eu encontro hoje? Resistência. Por que resistência? Por medo. Por medo do desconhecido. Tá? E essa resistência atrapalha demais o nosso trabalho quando se fala em inovação. Né? Pode ir, Bonetti. Quando a gente fala de inovação, qual é talvez o melhor processo para isso? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de cultura, é um trabalho de educação. Né? Primeiro que assim, o que as nossas universidades deveriam fazer? Mandar alunos para o mercado que gostem de resolver problemas. Alunos que gostem do desconhecido, de que trabalhem com as incertezas. É assim que a gente tem que formar nossos alunos, para que gostem de resolver problemas. Porque nesse mundo só vai sobreviver quem sabe enfrentar o desconhecido. Tá? E como que a gente faz isso? Por entusiasmo. Né? Não adianta inserir uma série de coisas. A gente tem que mostrar a nossa causa, o nosso propósito e trabalhar com entusiasmo para que isso aconteça. Uma outra coisa, saiu a semana passada nessa revista de RH. Quem tem medo das startups? Tá? E eu vou falar um pouco sobre isso, que é um novo conceito que utiliza de ferramentas rápidas, velozes e com outro processo de inovação. Olha só, qual é o alerta aos empresários? 90% acredita que seu principal negócio esteja ameaçado por novos competidores digitais. Olha o nosso cenário. 90% está morrendo de medo. 70% julgam não ter a liderança correta, nem habilidades para esse mundo cheio de incerteza. E só 44% acreditam que estejam preparados para lidar com essa transformação digital. Né? Olha o mundo que a gente está vivendo. Medo do novo, a maior preocupação dos nossos CEOs. Tá? Com essa velocidade da tecnologia. Em 2016, voltando. Em 2016, 71% está preocupado com essa velocidade de transformações. Quando eu falo que os nossos inimigos estão na sombra e não são aparentemente invisíveis, eu falo de um processo hoje de que o design utiliza muito, que é parar de ficar olhando o que o meu concorrente faz. Tá? Porque se eu olhar demasiadamente para o que o meu concorrente faz, eu estou pedindo para nascer concorrente. Certo? Aqui eu vou dar um exemplo de que os nossos inimigos podem estar nascendo hoje numa incubadora em um lugar de startup. Por quê? A Spotify era concorrente de CD, a Netflix era concorrente de Blockbuster, YouTube era concorrente de Globo, ou seja, Airbnb era concorrente das redes de hotéis? Não, nenhuma dessas empresas aqui eram concorrentes da outra. E, no entanto, estão matando os negócios das outras. Ou seja, aqui, hoje eu estou inserido no mundo de startups. O Thiago, que está ali também, é investidor, orientador e vai ser nosso professor aqui também, Bonetti, que está no mundo das startups. Gente, fala aí, Thiago, tem um monte de startup da área financeira, um monte de startup da área de serviço nascendo, que a gente já está avaliando, que vai acabar com um monte de modelo de negócio. Tá? O que acontece? Nós, empresários, a gente tem que parar de utilizar como inspiração só o que a gente chama de velha economia. O que significa a velha economia? Exemplo, são essas empresas. Quais são as características dessas empresas? Elas trabalham por faturamento, por resultado, por produto, por capacidade produtiva, por quantidade de lojas, ou seja, a sinergia de tudo isso. Certo? A gente utiliza algumas considerações, como espaço de desenvolvimento da GE,
ou sistema de qualidade da GM, ou logística do Walmart, uma série de coisas, isso é importante? É importante. Só que a gente não tem que ter só referência como fonte principal essas empresas. A gente tem que dar uma olhada, porque a gente chama de nova economia. E a nova economia é um modelo exponencial. O que significa isso? Essas empresas que eu coloquei aqui, poderia colocar N empresas brasileiras que já estão tendo esse crescimento exponencial, 70% delas surgiram nos últimos 10 anos. Sabe qual é a diferença? A startup nasce no caos. Tá? E eu vou mostrar como ela nasce. E essas empresas que a gente falou, nasceu na zona de conforto. A empresa, quando é grande, e tem uma barreira gigante, que é a hierarquia, que é a burocracia. Tá? Então, o interessante da característica dessas organizações, que eu vou tocar muito, é o que a gente chama de modelo exponencial. Olha só, até pouco tempo atrás, Itaú, GE, Walmart, GM, todas essas empresas, elas ficavam de olho nos seus concorrentes que estavam vulneráveis, a ponto de falir. O que eles faziam? Eles adquiriam esses concorrentes para ter mais market share, para ter mais atuação. Eles pararam de comprar até concorrente. Quem esses caras estão comprando hoje? Esses caras estão comprando hoje startups. Ou estão adquirindo espaços para promover orientação, mentorização, investimento numa boa ideia, que eles chamam de startup. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a Porto Seguro, hoje ela tem Oxigênio, que é um espaço para startups. O Itaú tem o Cubo. A GE comprou a Service Max, o Walmart comprou a Jet.com. E a GM, por que ela adquiriu a Lyft, que é concorrente do Uber, nos Estados Unidos? Porque ela não quer saber como ela vai vender carro. Porque as montadoras já perceberam que elas estão ferradas pensando em vender produto. Elas têm que resolver como as pessoas vão se deslocar no futuro. Tá? E é por isso que ela adquiriu a Lyft. Olha só, o jeito startup de ser. Tá? Por que essas empresas estão revolucionando? Revolucionando no sentido de... Gente, também não é ter uma ideia, vai lá, sou uma startup e acabou. Né? Tiago, quantas startups a gente está vendo aí que já está ralando há 2, 3 anos e agora está alcançando uma maturação, né? Então, assim, eu vou falar um pouco das startups para a gente entender um pouco, mas o jeito delas, do que a gente chama, é que tem um ambiente de trabalho totalmente diferente das grandes corporações. Ela dá autonomia, ela tem networking, troca experiência, ela entende as pessoas. Olha a diferença quando eu falo de uma organização tradicional que trata as pessoas como se fossem soldados, né? Ou seja, o que eu tenho numa corporação, né? Numa organização tradicional, eu tenho o meu presidente, né? Que tem uma sala só para ele, que ninguém consegue chegar nele, que tem um refeitório diferente, ele achata o vice-presidente, que achata o gerente, que manda no supervisor e o supervisor detona os seus funcionários. E quando a gente tem uma lógica que trabalha como o exército, e eu chamo meus empregados de soldados, os meus clientes são inimigos. Não é? É fácil. É só tentar cancelar qualquer negócio de cartão de crédito, ou cancelar qualquer linha telefônica, ou cancelar qualquer coisa. Né? Esses caras estão lá no campo de batalha. E quantas vezes a gente ouviu na publicidade ou na comunicação, precisamos ir ao campo de batalha. Então vai para o campo de batalha. Só que se você for para a batalha, você vai tratar seus clientes como inimigo. Quando eu falo de uma organização chamada startup, eu falo do seguinte, a lógica, ela inverte. Porque ou ela entende o seu cliente, as dores, o trabalho, os seus problemas, ou ela não nasce. Ou ela valida alguma coisa em cima de uns problemas, ou ela não nasce. Tá? Então a lógica, ela é totalmente diferente, onde o cliente é amigo, porque eu entendo uma dor. E aí, quando eu falo disso, é o seguinte, quando me contratam para falar de inovação nessas empresas, o que elas querem resolver? Problemas internos. Quando me contratam para orientar uma startup, o que elas querem resolver? Problema das pessoas. Ou seja, uma está entregando problema, entregando solução para problema. A outra está entregando vontade de vender produto. Quem é que vai ganhar daqui para frente? Tá? Então, é dessa lógica que a gente está falando, onde uma pensa produto, pensa nicho, e daí fala o que quer resolver. Gente, eu fiz muito disso no passado. Eu desenvolvia produto, para depois pensar nas pessoas, para depois vender uma história de um problema. Tá?
Hoje é o contrário. Hoje, quais são essas pessoas, que problemas elas têm e que produto eu vou resolver? Como é que funciona? Pode dar mais uma. Como é que funciona a startup? Ela trabalha sobre o processo de ideação, validação, crescimento e escala. Onde ideação, o foco é a hipótese. Será que esse problema está sendo bem atendido? Qual é esse problema? Que problema eu estou resolvendo? Tá? O meu produto é ideia. Eu tenho uma equipe que trabalha parte do tempo ainda e o meu investimento é zero. Só que depois eu vou para a validação. E é nesse ponto que a startup sai ganhando. Porque antes de ela ter o crescimento, ela valida a solução de um problema. Tá? E é nesse momento que ele começa a perguntar quais são as pessoas, as dores, propósito e valor e como eu confirmo isso. Então, nesse momento de validação, o que eu tenho é, será que esse problema está atingindo as necessidades básicas? Só a partir desse momento, após a validação, é que eu começo um processo de crescimento. É só daí que ela vai para os primeiros testes em mercado. O Uber, por exemplo, ele foi validado num bairro, ele não foi validado no estado, no país. Ele resolve as dores, entendem as dores, validam aquelas dores. Quando isso é validado, que ele já tem time, já tem retorno financeiro, é aí que aparecem os investidores. Ninguém vai investir numa ideia que não foi validada, né? E dali para frente é crescimento, onde eu vou entender como eu vou adquirir esses clientes para me dar o crescimento, e depois, quando eu tenho alavancado uma série de recursos, eu abro para um fundo de investimento, e é por isso que a gente tem algumas startups que começaram com valuation de 800 mil e estão em 8 milhões, 12 milhões, 15 milhões, 1 bi, né? Pode ir, boné. E aí, aonde entra o design nessa história? Toda startup tem como prioridade utilizar a ferramenta do Design Thinking. Porque a ferramenta do Design Thinking, ela é talvez a principal ferramenta de entender um problema em profundidade. Qual é o grande problema nosso? É entender profundidade, tá? E quando eu falo em profundidade, e quando eu apresento 4 ferramentas que são as mais utilizadas dentro de uma startup, ou dentro de corporações que são inovadoras, eu falo Design Thinking em Startup, Canvas e Storytelling. Agora, não adianta eu chegar com o Canvas sem entender dores, sem entender Design Thinking, sem entender em Startup. Porque se eu monto aqui um quadro Canvas, que é uma modelagem de negócio, a partir de valores e nicho de mercado, eu estou colocando valores de onde? Né? Valores do meu mapa mental, sem entender em profundidade um problema. Então esse processo é o que eu chamo de desejável, possível, viável e atrativo. Tá? Então essas 4 ferramentas, elas funcionam muito bem para entender o que é viável, o que é possível, o que é atrativo e desejável. O Design Thinking tem a capacidade de lidar com as 4. Tá? Eu utilizo muito isso nas empresas. Pode ver. Olha só, será que a gente está preparado realmente para lidar com todas essas mudanças? Aonde eu quero estar? Né? Dentro da minha empresa, eu posso ser um intraempreendedor, eu não preciso ser necessariamente um empreendedor. Mas onde eu quero estar? Né? E aí eu chamo de que hoje a gente tem a 4ª lei de Newton no mundo dos negócios. Né? Eu tenho as 3 primeiras, inércia, dinâmica, ação, reação, e eu tenho a 4ª que eu chamo de princípio da estabilidade regular. Princípio da estabilidade regular. Um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. Tá? Então é muito isso que acontece dentro das empresas. Cara, às vezes eu chego com uma proposta de inovação, de um modelo de negócio, e as pessoas falam, cara, esse tipo de coisa não vai chegar no meu setor. As coisas estão funcionando da maneira que funcionam e sempre foi assim. Gente, algumas, a inovação chega primeiro. Essas transformações, elas batem primeiro. E vai chegar em todo mundo. Vai chegar numa lojinha, vai chegar no marceneiro, vai chegar em todo mundo. Bom, o que é o pensamento em design? Olha só, quando eu chego numa empresa, as pessoas falam, cara, meu, legal, a gente precisa pensar fora da caixa, como é que eu vou inserir esse sistema de inovação na minha empresa? Porra, você vai ajudar a gente a pensar fora da caixa? Eu tenho a resposta pronta para eles. É isso daí, ó. Né? Você vai pensar fora da caixa. É a coisa mais simples que tem na vida, cara, é pensar fora da caixa. Cara, eles chegam para mim, Marcos, cara, como é que eu vendo esse produto que eu fabriquei? Assim, eles acham que em designer o cara tem resposta para tudo.
O design ele não tem resposta, o design sabe perguntar. Essa é a diferença. Quando o empresário fala para mim assim, cara, como é que eu vendo esse produto que eu fabriquei? Eu falo, inverte a pergunta. Como seus clientes querem comprar o produto que você fabricou? Não adianta perguntar para mim. Tá? Então, pensar fora da caixa é primeiro entender o que tem na caixa. Depois explorar os outros universos. Mas de verdade, o que é design? Olha só, pode ir, Donete. Design é quando eu mudo uma situação, um produto ou um serviço existente para que ele seja o escolhido ou preferido. É em cima do escolher e preferir, onde entram as técnicas, ferramentas e instrumentos do design que entregam a relevância e o quanto aquilo é percebido. Certo? Design Thinking não é observar um problema, é vivenciar o problema. Design Thinking não é criar para as pessoas. Design Thinking é criar com as pessoas. É muito diferente. Design de serviços não é olhar ao consumidor. Design de serviços é olhar o usuário em relação com o provedor. Porque eu preciso trazer benefício para os dois, usuários e provedores. Design estratégico não é só organização e planejamento, mas é de que maneira eu visualizo todo esse processo para que toda a criatividade no seu desenvolvimento não seja espalhada nem perdida. E aí, pode ir, Bonete. O conceito do Design Thinking é você conectar pessoas ao mundo dos negócios. Tá? O que falta um pouco no mundo dos negócios é ter sentimento de pessoas. Né? Porque eu tenho, dentro do meu negócio, eu tenho um departamento que pensa, que é inteligência. E eu tenho um departamento que executa, que é o que faz. O que está faltando entre inteligência e fazer? O afeto. O que é o afeto? O afeto é dar sentido, é emoção entre fazer e pensar. Tá? Então, o legal do Design Thinking é quando eu entendo quais são os desejos dessas pessoas, mas não passando por fatores econômicos e técnicos. Primeiro, eu preciso entender, eu preciso vivenciar quais são os desejos dessas pessoas para depois trazer para o mundo de fator econômico que é viável e possível para que eu tenha as inovações. Cada intersecção desse conjunto de coisas, eu tenho inovação, que eu chamo de emocional, de metodologia e de funcional. Mas a abordagem é o ser humano. Olha só, como é que funciona a cultura do design? Primeiro eu tenho que entender o que elas querem, precisam e desejam. Pensa que é fácil? É uma coisa diferente da outra. Sabe? Na verdade, eu vou atrás de uma causa. Ok? Exemplo, o que elas querem, precisam e desejam, eu preciso entender quais são os requisitos de produto e os de relacionamento. Quando eu entendo requisitos funcionais de produto, eu entendo códigos racionais. Quando eu entendo de relacionamento, eu entendo códigos emocionais. Quando eu tenho esses dois códigos, aí sim eu tenho o que eu chamo de proposta de valor. O que é uma proposta de valor? Proposta de valor são as promessas afetivas e as promessas de utilidade. Essas duas promessas é o que eu chamo de branding, por exemplo. Ok? O que é branding? É a entrega de uma promessa. Certo? Agora, como é que eu chego nessa verdade? Porque assim, a autenticidade com que eu faço as coisas é que vai atrair as pessoas para perto de mim. A mesma coisa é uma marca. Quanto mais verdadeira, mais promessas verdadeiras ela tem, mais ela vai atrair as pessoas para perto dela. E aí, é como eu vou engajar essas pessoas em torno do meu futuro. Tá? Qual é o meu propósito transformador massivo? Qual é a minha causa? E o Design Thinking, ele trabalha num processo que é de divergência e convergência. Tá? Gente, eu estou tão cansado de falar disso aqui. Imagina, 28 anos trabalhando com design. Tem hora que eu olho, eu juro, cara. Eu vou mudar esse gráfico. Olha só. Divergência e convergência é o seguinte. É só você ampliando uma visão para trazer informações, agrupando essas informações e fechando numa solução, é que a gente entende ou reduz o nosso erro. Tá? O processo de divergência e convergência são 3 perguntas. O que, como e porquê. Se a comunicação hoje tem que entregar o porquê, porque o que vende é a sua causa. Eu estou muito enganado se eu for vender meu produto e serviço. O que eu vendo é o que eu transformo. O que eu vendo são os meus porquês. Agora, se eu quero chegar num porquê, o que eu tenho que fazer? Descobrir o quê. Então, o design primeiro é o que eu quero descobrir? A necessidade. Quando eu entendi o que é necessidade, eu entendo o que são problemas. Quando eu entendi o que são problemas, eu fecho. E aí eu vou para a pergunta como.
como eu defino esses problemas e como eu posso desenvolver esses problemas, para depois chegar numa solução que eu chamo de porquê. Qual é o processo? Empatia, colaboração e prototipação. O tripé, esse tripézinho do Design Thinking. O que é empatia, colaboração e prototipação? É eu entender o coração das pessoas. Talvez esse é o melhor gráfico que representa o que é o processo do Design Thinking. Olha só, quando eu falo de empatia, eu estou falando de uma coisa que é entender ao máximo possível, interpretar e analisar o que é um problema em profundidade. Tá? Só que qual é o problema de um especialista ir a campo? Especialista o cara... vou contar uma história. Uma vez eu estava na Eletrolar, que é uma organização de todas as indústrias de eletrodomésticos, isso já faz uns 10 anos, e eu fui chamado como representante do design no Brasil para a gente repensar o mercado de eletrodomésticos. E a gente estava falando de tudo, né? E quando foi falar de design, virou uma putaria, né? Porque todo mundo é designer. Isso é uma coisa que a gente tem que conviver até, todo mundo é designer. E aí, quando começou daquilo, eu falei, gente, para por aí, porque eu sou especialista de design. Só que a gente estava num evento que se chamava Repensar a Indústria, Futuro, Inovação, certo? Quando eu falei isso, teve um cara que eu amo demais, um senhor, me puxou de lado e ele me falou uma frase que nunca mais eu esqueço na minha vida. Ele chegou para mim e falou, Marcos, posso te falar uma coisa? Nunca mais fala que você é um especialista. Falei, por quê? Ele falou, cara, a gente está num evento de futuro. Sabe qual é o significado de especialista para mim? Você é especialista daquilo que você já fez. Cara, eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu nunca mais tirei isso da minha cabeça. E eu nunca mais faço esse papel de bobão na frente de todo mundo. Porque, na verdade, quando a gente fala de futuro, todo mundo é ignorante ali. Nesse tempo de transformação que a gente está vivendo, o que eu mais preciso para gerir inovação é mente generalista e não de especialista. Cada um tem o seu momento, mas eu entendi o que ele me disse, que especialista do que eu já fiz. Tá? E aí, volta. E aí, quando eu falo disso, quando eu mostro essa imagem, todo mundo está vendo uma comunidade, todo mundo está vendo uma favela. Tá? Muda. Mas poucos perceberam que aquela favela estava de ponta cabeça. Por que a gente não percebeu? Porque isso é familiar, isso é conhecido. E quando a gente vai a campo com essa visão familiar e conhecida, a gente deixa de perceber detalhes. E quando a gente deixa de perceber detalhes, a gente não fez uma avaliação profunda. Então, o processo de empatia é o primeiro caso. Pode mudar. Qual é o processo? Ouvir, perguntar, experimentar e observar. Primeiro, para ouvir, eu preciso estabelecer um processo de empatia pelo usuário. Eu tenho que saber ouvir essas pessoas, sem atrapalhá-los. Depois, perguntar, eu também preciso de técnicas. Eu uso analogias, eu pergunto sobre as suas experiências, sobre as suas dificuldades. Só que como eu sei isso em profundidade? Como eu utilizo a técnica dos porquês, por exemplo. Eu faço uma pergunta, logo em seguida o porquê, e quando mais porquês, mais profundidade. Observar, eu preciso registrar tudo aquilo que eu estou observando, e o experimentar é ser o usuário por um dia, pelo menos. Quando eu falo de entender comportamento, tem algumas imagens que são importantes. O que eu chamo de entender hoje, o que a gente chama de lifeware, que as pessoas já nascem digitais, ou seja, a vida, hardware e software está tudo junto hoje. As novas configurações de família, né? Alguém um dia imaginou que ia chegar no shopping, o filho ia estar na coleira e o cachorro no carrinho? Né? O poder da multidão. Por que essas coisas aconteceram? Pela conectividade. Pode dar mais uma. O que é a conectividade? É entender que existe um novo contexto. E se existe um novo contexto, a gente precisa mudar o nosso mindset. Tá? Esse é o primeiro processo de inovação. A gente precisa mudar o nosso mindset. E entender esse contexto que é vital para a estratégia de futuro de tudo. Por quê? Isso só aconteceu na Paulista devido à conectividade. Né? O pessoal da Lava Jato falou mesmo, que a Lava Jato só foi para frente graças às mídias sociais. Bom, o que é o mapa de empatia? O mapa de empatia é entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem,
o que elas ouvem e o que elas veem sobre o seu processo. Quando a gente capta essas informações, pela primeira vez a gente agrupa essas informações. Quando a gente agrupa essas informações, eu estou falando que é a mesma coisa que montar um quebra-cabeça. Imagina só, se eu chego aqui com um saco e com um quebra-cabeça todo desmontado e entrego para essa metade. Eu falo, ó, vocês aqui vão montar esse quebra-cabeça e as peças estão desmontadas aqui dentro desse saco. Para essa turma aqui, eu entrego o mesmo quebra-cabeça, só que eu entrego a caixa do quebra-cabeça com a imagem final. Quem vai terminar primeiro? Quem tem a imagem final. O que a gente busca agora no diagrama de afinidades? Montar esse quebra-cabeça, para que a gente tenha uma imagem final. Ou seja, quando eu pego todos os problemas, identifico qual é a necessidade, entendo que situação e momento aquilo acontece e qual é o meu desafio. Certo? Aí, beleza. Quando eu conecto todas essas coisas, eu começo a identificar o que é necessidade e problema. Olha essa imagem. Eu chamo uma equipe para pavimentar uma praça e as pessoas continuam andando pela grama. Será que eu identifiquei exatamente qual é a necessidade? Quais são os problemas? Processo de ideação e desenvolvimento, que eu chamo de colaboração, né? Empatia, a arte de conhecer as pessoas. Colaboração, a arte de criar coletivamente. Pensa que é fácil? Não. Principalmente para os designers, né? Dizem que os designers conversam com Deus olhando para o chão, né? Para ver como é difícil. O cara se apega tanto na ideia dele que ele acha que aquela ideia é melhor, tá? Mas não é assim. Colaboração é essa capacidade de entender que toda... na verdade eu falei design puxando para mim, mas de verdade eles falam isso de arquiteto. Olha, e de engenheiro. Olha só. Então essa parte de colaboração pode... muda de novo. Colaboração pode ser uma coisa também criativa, né? Se eu quero identificar aqui quem é supersticioso e quem não é, se eu perguntar, cada um vai me responder aquilo que quer no momento. Porque o que a gente tem aqui na plateia é um monte de ator. O que eu tenho na rua é um monte de gente querendo ser alguém, tá? E às vezes a gente acredita tanto que a gente é daquele jeito, que a gente acha que é. Mas quando a gente vai para uma pesquisa falada, a gente fala a situação de momento, aquilo que eu quero falar. Agora, se eu colocar uma escada ali, eu vou saber quem é supersticioso e quem não é. Essas são algumas técnicas para que a gente tenha um melhor desenvolvimento. Pode ir. E aí, eu levo isso porque eu chamo de jornada do usuário. Um serviço ou um produto, ele tem uma jornada. Qual é essa jornada? Eu quero ir ao cinema. O que eu faço? Eu planejo, me desloco, chego no cinema, entro na fila, escolho o filme, pago o filme, compro a pipoca, espero e entro no filme. Isso é uma jornada. Se você errou em algum momento, você causou uma experiência negativa, tá? O que a gente faz? Entende essa jornada, quais são os momentos, situações, pontos de contato, lugares, pessoas, objetos, barreiras e oportunidades, atividades que são feitas nesse momento, para entender o que a gente chama de gráfico de experiência. Volta mais uma que pulou. Aí. Agora vai. Mais uma. É que eu estou sem o controle, coitado do bonete. Vai lá, olha só. Quando eu chamo de gráfico de experiência, é o seguinte: é entender momentos de satisfação das pessoas e principalmente o sentimento embutido nessa pessoa em cada momento e situação. Então, quando eu pego um momento, por exemplo, que eu vou entender tudo o que aconteceu naquilo, eu crio um desafio. Sabe o que é o desafio para um designer? O briefing. Quando eu coloco um briefing em desafio, é uma pergunta certeira de como resolvo aquele momento de situação. É o que eu chamo de debriefing, tá? Eu estou desenvolvendo um novo briefing. E aí eu vou para a prototipação. Volta. Você acha que quem construiu esse beiralzinho aí, o cara prototipou isso antes? Não, isso é fato. Isso é uma passarela que dá na igreja. Vocês acham? E é fato. Eu não estou... Olha, por que a experimentação, a prototipação é importante? Para eu reduzir riscos. E dentro do Design Thinking, eu tenho ferramentas rápidas, velozes, de você levantar uma ideia. Eu não preciso pagar para fazer um protótipo caríssimo. Não, eu levanto isso. Quanto mais rápido eu identifico onde estão os problemas, melhor eu consigo entregar isso para o mercado. E aí a prototipação pode ser isso.
Tá? O que é isso? Eu quero fazer a jornada de um usuário numa loja. Cara, começa por aí, com Lego, com desenho, simula as situações, os momentos. Começa a fazer isso. Porque a relação entre as pessoas não está só entre a relação e comunicação. A relação está em cada momento que o cara vai vivenciando dentro de um lugar, tá? Ô Bonete, essa apresentação depois eu posso deixar no site, alguma coisa? Aí eles baixam. Vai lá. Mais uma. Pode ir, Bonete. Olha só. E o que a gente chama de design estratégico? Quanto tempo eu tenho? Só, cara? Vai lá. Eu comecei atrasado, hein? Vai. Olha só. Não, volta. Olha só. O que é design estratégico? Design estratégico é quando eu coloco 3 futuros para pensar um projeto. Tá? Que futuros são esses? É o futuro possível, o futuro provável e o futuro desejável. Tá? Eu tenho 3 futuros que vão me direcionar para o desenvolvimento de qualquer produto ou serviço. O que é o futuro possível? O futuro possível é quando eu quero condicionar a minha sobrevivência. Certo? Esse é o convencional de toda empresa. É aí onde está a grande diferença de uma startup e de uma empresa organizacional grande. Porque ela é tão grande, tão burocrática, tão hierárquica, que ela quer resolver a sobrevivência. Certo? Quando eu quero sobreviver e condicionar a minha existência, o que eu faço? Eu quero atender a minha demanda. Quando eu quero atender a minha demanda, eu faço uma coisa incremental. Eu pego meu produto ou serviço e incremento para que ele continue atendendo essa demanda. Quando eu penso em futuro provável, é um futuro que é incerto, ele é provável. Tá? Quando eu falo em provável, eu estou pensando na minha adaptação. Quando eu penso na adaptação do meu produto ou serviço, eu penso em alterar demanda. Tá? E aí é o que está acontecendo hoje com as empresas de táxi. Eles estão loucos correndo atrás de um futuro de adaptação do serviço que eles proporcionavam. Certo? E eu tenho um terceiro futuro que é o desejável, onde eu crio demanda. O que aconteceu com o Airbnb, com o Uber, com tantas outras? Elas pensaram num futuro desejável. O que elas criaram? Demanda. Só que lidar com isso é complexo. Lidar com problemas, com pessoas, são complexos. Inserir essa cultura de futuro desejável dentro de uma organização não é tão simples. E é por isso que as empresas grandes estão consumindo as startups. Tá? Bom, volta. Quando eu falo disso, eu estou falando de mudança de organização, eu estou falando de mudança de mindset, mudança de entrega de experiência, e eu estou falando de simplicidade. Quando eu falo dessas transformações lá, do linear para o exponencial, do possível para o desejado, dos atributos racionais para os atributos emocionais, o que eu estou falando? De uma empresa que nunca achou que ia cair, foi quebrada pelo digital e o digital foi quebrado pelo Instagram. Eu falo dos processos de produção que estão mudando, onde a gente entrou com a informalidade, e informalidade também gera dinheiro para quem tem ideia. E aí a gente chega em espaço coworking, por exemplo, que trabalha com autonomia, com networking. Eu falo de empresas de hotelaria que se preocupavam com o melhor quarto, com o melhor hall, com a melhor comida, e os caras perderam por uma experiência. Primeiro passaram pelo serviço de reputação, né? Uma Trivago começou a reputar todo mundo. E a gente passa hoje pelo Airbnb, onde entrega uma experiência diferente de quem quer viajar. E eu falo também do mundo tangível para o intangível, onde 10 anos atrás eu tinha 20 coisas na minha mesa e hoje eu tenho as 20 coisas no meu bolso. Tá? Quando eu falo disso, eu falo de um propósito, onde é mudança de mindset, relacionamento, autonomia, ousadia, valores emocionais, experiência, simplicidade, tudo lá. O que a gente chama isso de poder da atração. Tá? O que é o poder da atração? Por exemplo, um carro da Tesla. Por que esse carro, no primeiro evento, quando ele apresentou esse carro, em 3 dias ele vendeu 250 mil unidades? Cara, imagina, primeiro evento, ninguém tinha visto esse carro, ninguém tinha dirigido esse carro. O cara vendeu em 3 dias 250 mil unidades. 250 mil unidades sem vendedor, sem concessionária e com pouquíssima verba de publicidade. Por que esse cara vendeu tudo isso? Por que a Tesla hoje tem seu valor de mercado maior que a Ford? Pela capacidade de produção? Não. Pelo seu propósito, pela sua causa. Poder da atração. Tá? A mesma coisa acontece com
As filas que formam na Apple para comprar o lançamento de um iPhone. Muda isso que é vídeo, vai demorar. Olha só. E quando eu falo poder da atração, eu falo o seguinte: é só lembrar da pirâmide de Maslow e lembrar que a gente tem que atender algumas necessidades. Tá? Só que as necessidades, elas aumentaram. Né? Eu quero ir ao banheiro, mas eu preciso que meu celular esteja com bateria e que tenha um Wi-Fi. Então, a nossa pirâmide de necessidade, ela desceu. E aí, a gente faz o quê? No design, a gente transforma aquela pirâmide das necessidades, porque a gente chama de pirâmide de elementos de valor. O que é pirâmide de elementos de valor? Eu tenho que entender que valores funcionais eu entrego, que valores emocionais, de mudança de vida e de impacto social. Quanto mais elementos de valor eu entrego, mais lealdade eu tenho das pessoas. Vou citar um exemplo. Uma startup que chama HandTalk, que é o leitor de sinais. É de uns amigos que eu tenho lá em Maceió. Os caras estão há alguns anos no mercado e já devem valer uns 12 milhões, aí, sei lá quanto. Olha só, o que eles entregam? Quanto mais valor você entrega, mais lealdade você tem. Ou seja, só que quanto mais você entrega valor subindo a pirâmide, maior lealdade e valor de mercado você tem, tá? E aí a gente tem os motivadores de alto impacto. Todo mundo tem um desejo de: eu quero proteger o meio ambiente e quero ser a pessoa que eu quero ser. Estou falando da nova geração. Como é que eu ofereço um serviço de cartão de crédito para uma pessoa que tem um desejo de querer ser um cara que protege o meio ambiente? Eu tenho que entender quais são os motivadores de alto impacto para que esse cara consuma aquele produto ou serviço que eu quero. E aí o que eu faço? Eu faço parceria com entidades que cuidam do planeta e que a cada compra tanto vai para essa entidade. O que eu estou atingindo? O propósito da pessoa. Pode ir, Bonete. E aí, olha as pirâmides, né? A gente começa com necessidade, elementos de valor, e agora a gente fala de serviços de valor. Imagina o seguinte: será que a minha empresa entrega um serviço funcional, confiável, utilizável? Será que o que eu entrego de utilizável pode ser usado sem dificuldades? Será que ele é confiável, ele é consistente e disponível? Vou citar exemplos. Aí eu vou lá e compro uma cinta da Polishop. Não, eu vou falar de uma coisa que eu já comprei. Eu comprei na Polishop um negócio que tirava a barriga lá, um negócio que... Mas isso já faz uns 5 anos. 5 anos atrás. Cara, podia ser utilizado sem dificuldades? Não. Tinha dificuldade. Cara, o que eu fiz com isso? Eu encostei. Tá atrás da porta, nem sei o que eu fiz com isso. Mas, olha só. Esse daqui é o básico, funcional, confiável e utilizável. A gente tem outra linha, que é o que a gente chama de mais emocional. O que é entregar um serviço conveniente? É você entregar um serviço do qual ele funciona como as pessoas imaginam. Por que a interface do Apple é conveniente? Porque fazer assim aumenta, fazer assim diminui, fazer assim arrasta. Ele é intuitivo. Tá? Então o serviço ele precisa ser conveniente. Agradável e significativo é quando isso se torna digno de ser compartilhado. E as pessoas compartilham. Pode ir, Bonete, mais um. Olha só, o que a gente precisa repensar? A gente precisa parar de falar dos nossos serviços e produtos e começar a falar das emoções e mudanças que a gente proporciona. Tá? É disso que as pessoas estão atrás. Dessas transformações, do que a gente pode proporcionar. Pensamento exponencial. Tá acabando, hein, Bonete? Tá fácil. Olha só. Lembra que eu falei de pensamento exponencial e pensamento linear? Se eu tenho uma empresa que pensa linearmente, tá? E eu tenho uma empresa que pensa exponencialmente, que é o azul claro, o que acontece hoje com as startups que pensam exponencialmente? Ela tem um tempo aí, ó, que é de impaciência por resultado. É onde estão as dores. É por isso que a maior parte das empresas, elas pulam fora do pensamento exponencial. Porque ela tem um tempo. Ela tem um tempo de maturidade, ela tem um tempo de validação, ela tem um tempo de dor. E é por isso que as pessoas não aguentam, falta de paciência. Só que quando eu aguento essa paciência e entro naquele vermelhinho, que é o que eu chamo de mercado disruptivo.
Porque a partir daquele momento, a incremental, o pensamento linear, ele vai continuar linearmente e a outra vai crescer, que nunca mais esse cara alcança ele. O que acontece? A gente tem a tecnologia que tem um pensamento exponencial. E a maior parte das nossas empresas pensam linearmente. Por que a gente não começa a pensar exponencialmente? Propósito transformador. Quando eu vou iniciar um negócio, cara, pensa de como você pode transformar o mundo. A gente não pode pensar pequeno. O que eu falo de, por exemplo, como é que nasceu o TED? Ideias que valem a pena ser espalhadas, de graça, de graça. Só que hoje o valuation dessa empresa é gigante. Google, organizar a informação do mundo inteiro, cara. O cara, o dia que apareceu com isso, falou, meu propósito é organizar a informação do mundo. O cara falou, tá bom. Você não organiza nem sua agenda, você vai organizar do mundo. Olha só, Airbnb, ser referência no segmento da economia compartilhada do mundo. A gente tem que nascer grande, pensar grande, tá? Para resolver isso. Qual é a mensagem? Como a gente engaja as pessoas em torno do futuro? Primeiro, ser super original. Única que identifica e distingue a sua organização das demais. Atinge o coração e mente das pessoas. Algo declarado com muita honestidade. Porque a partir do momento que eu tenho um propósito massivo transformador, eu preciso falar a verdade. Esse, na verdade, é um quadro que eu montei junto com o pessoal do ITESCS, onde a gente tem um curso que é de educação executiva. E para onde eu vou, seja nos meus cursos de Design Thinking, seja no curso que vai acontecer aqui, seja em qualquer lugar, eu trabalho o que eu chamo dos 4 E's. O que são os 4 E's? O primeiro é o empoderamento. O segundo é empreender onde estiver. O terceiro é envolver as pessoas. E o quarto é entregar valores. Tá? O que significa isso? Primeira coisa, quando a gente fala de empoderar, que é uma palavra que está no top 10 aí do momento, mas o empoderamento, primeiro é explorar a sua paixão, engajar as pessoas, qual é o seu propósito, qual é a sua causa. Potencialize os seus saberes. A gente potencializa muito pouco os nossos saberes, os nossos diferenciais. Quando eu vou para empreender, é um olhar para o futuro, é fazer networking, é ter um olhar mais holístico, criar conexões. O envolver é puro design, empatia, design thinking, e o entregar valores é de como eu posso mostrar essa relevância com autenticidade. Pode ir mais uma aí, Bonete. Pode ir. Olha só, algumas dicas para que a gente utilize um processo de inovação dentro da empresa. Primeiro, é que eu conecte o empoderar, empreender, envolver e entregar, porque isso significa ser diferente, fazer diferente e entregar a diferença. Tá? Mais uma coisa, o empoderamento das pessoas e da equipe. Eu prefiro que um funcionário meu hoje peça perdão do que permissão. Tá? O que significa isso? Eu prefiro que ele seja ousado e faça alguma coisa e depois fala, cara, perdão, errei, do que toda hora fique permissão, 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 permissão. Tá? É da maneira com que eu gosto. Fazer network e ter grandes pessoas e mentes do seu lado. Por isso que esses espaços como o Google é interessante. Você se conecta a todo mundo e lá todo mundo troca experiência, todo mundo se ajuda. Vivencie seu ecossistema todo, mapeie toda a sua cadeia de valor. Porque se eu quero proporcionar um serviço melhor nas ciclovias, eu preciso fazer parcerias, por exemplo, com as academias. Porque uma hora o cara vai precisar parar para tomar banho. Tá? É assim, é enxergar toda a cadeia de valor. Não tome decisões com base em eras passadas, eras do conhecimento. Eu não posso tomar decisões só com especialistas. Eu tenho que tomar decisões com minha rede de contato. Tá? Estimule a criatividade, quebre regras. Tipo, volta a ser criança na hora de criar alguma coisa. Observe pequenos detalhes para encontrar soluções. Quer ver uma coisa que eu estava pensando outro dia? Com essas mudanças, muitas famílias estão perdendo os almoços dominicais com as mães. Quando você faz uma pesquisa com os idosos, eles estão começando a sofrer de depressão. Porque esse momento de transformação que a gente está vivendo está afastando as famílias do que tinha de único. O dia que a mãe acordava, fazia o almoço, esperava a família. Tá? Então, como é que eu penso nesses pequenos detalhes e crio algumas soluções? Né? Uma outra coisa, faça agora, erre logo e corrija rápido. Gente, quais são os nossos principais ativos dessa era? Entenda e faça logo. Erre rápido para corrigir rápido. E qual o propósito e a sua causa? Isso aqui eu só vou salientar para que vocês pesquisem sobre organizações exponenciais.
O que é uma organização exponenciais? Ele é dividido nessas duas etapas, 5 atributos para cada lado. Quanto mais atributos eu consigo, mais a minha chance de ser exponencial. Tá? Ou seja, staff sob demanda. Comunidade e multidão. Como é que eu atraio comunidade e multidão? Como é que eu saio de fora da minha empresa? Algoritmo. Hoje tudo depende de algoritmo, né? É onde eu quero chegar, quem eu quero conquistar, o que eu quero falar para a pessoa correta. Ativos alavancados. Será que eu preciso ter todos os ativos? Ou eu posso alugar, posso compartilhar? Tá? Engajamento. Como é que eu engajo as pessoas? E do outro lado, é o que eu chamo de dentro, é quando você trabalha internamente as informações. Os dashboards com interfaces. Como é que eu trago as informações em tempo real? Hoje a gente tem designers gráficos que só trabalham a melhor maneira de montar os dashboards, que são informações em tempo real para que as pessoas tomem estratégias melhores. Experimentação, que eu falei um pouco. Como é que eu entrego uma coisa já experimentada para que eu não entregue alguma coisa falha? Autonomia. Pô, hoje eu tenho a tecnologia social. Eu trabalho dentro de casa. Eu trabalho no aeroporto. Eu trabalho na Starbucks. Eu trabalho onde tiver lugar. Então, deem uma olhada o que é uma organização exponencial. Já tem livros, tem uma série de coisas. Pode ir, Donete. Bom, aí a mensagem final. Olha só, se você não participar dessas transformações, as transformações vão acontecer sem vocês. Pode ter certeza. Tá? O mundo não vai parar. Essas transformações também não vão parar. A velocidade tecnológica, muito menos. Gente, ó, esses daqui são meus contatos. Eu tenho alguns artigos que eu coloco no Face. Quem quiser me procurar no Face. Tem alguns cursos. Mais adiante a gente vai falar do curso aqui também, que vai ter na Metodista, na Escola de Negócios. Ou seja, aqui tem alguns contatos. Quem quiser me procurar, falar, estou à disposição. Acho que é isso. Valeu. Obrigado. Convidar o Marcos para sentar aqui. Convido o professor José Fardo para vir mediar o debate. Convido o Tato da Megup, o Fábio de Renzo da Novembro 4 e o Wesley da Estúdio Lateral para a gente pedir para o Matheus acender a luz aqui da frente. Matheus, por favor. E aí eu vou passar para que o Fardo possa mediar, pedir para a Mayra ficar com o microfone. Depois dos nossos convidados, vocês podem fazer perguntas, basta levantar a mão que a Mayra dirige para você. Boa tarde a todos. Então, está todo mundo ouvindo aí? Tá? Bom, eu quero agradecer então o convite ao ABC da Comunicação, Luciano, dar os parabéns pela organização, dar os parabéns para todos vocês que estão aqui hoje, aos nossos debatedores, ao Marcos e todos aqueles que estiveram aqui hoje, fazendo com que a gente tivesse um sábado bastante produtivo, elevando o nosso mindset, e porque a gente está aqui porque a gente quer transformar alguma coisa. Então, acredito que terá um microfone circulando por aí, né, Bonete? Quem quiser fazer uma pergunta, então, se identifica, faz a pergunta, e vamos aqui para os nossos debatedores, Wesley, Tato, Fábio, não sei se eu falei na ordem aqui, e vamos explorar ainda mais esse assunto tão bacana que trouxe aqui hoje o Marcos para nós. Quem começa? Eu tenho acho que se eu conseguir passar esse microfone para ele, acho que todo mundo ficou bem. Na verdade, vou ser bem covarde com o Marcos hoje, que eu não vou conseguir debater, porque eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo em gênero e grau, vivencio isso no meu dia a dia e tal. Então, na verdade, não vou te fazer perguntas, vou te fazer provocações, vou te provocar. Né? Uma questão que você colocou no começo dessa apresentação, que é um fato, né? Que hoje nós geramos muito mais conhecimento, muito mais conteúdo do que há séculos atrás. Né? Hoje, você comentou, né? Num dia você gera mais conteúdo do que 500 anos conjuntos na idade medieval, por exemplo. Você não acha que nesse momento a gente está diante de um grande paradigma, que a gente está entrando, acho que numa nova era, a era da relevância? A gente está fazendo tanta informação que a gente não sabe o que vale a pena você absorver. Né? Você não acha que a gente está... Eu acho que o grande gap hoje da nossa sociedade, de repente, é a questão de saber o que é relevante, né? O que você acha sobre isso? Isso é uma... Tá ligado? Estão escutando? Então, isso é importante comentar pelo seguinte. É uma provocação que eu faço para todo mundo também, né? É por isso que eu falo muito de networking.
a informação é tão grande e você saber lidar com essas informações, do que é relevante, do que realmente é verdadeira, né? É por isso que eu uso uma forte equipe dentro do Google, dentro do Cubo, que me trazem informações que são relevantes. Porque uma empresa de um homem só não vai para frente mais. Um cara só não tem a capacidade, mas nunca nesse mundo, de adquirir todas essas informações, todos esses conhecimentos relevantes e interpretados e analisados, né? Então, o que eu faço é sempre trazer uma rede de networking que vão me passando quais são essas informações. Outro dia mesmo, eu passei um dia só vendo live em Facebook e vi algumas pessoas. Cara, hoje todo mundo entrega informação, entrega uma verdade, entrega uma série de... Cara, já mexeu o saco esse negócio de live em Facebook, por exemplo. Cara, é tanta bobeira, cara, tanta informação errônea, tanta gente que eu conheço que não é ética falando de ética, tanta gente que eu conheço que não sabe o que é design falando de design. Só que aí é onde uma hora o cara vai se deparar com a verdade, uma hora o cara vai se deparar com um conflito, né? O que eu acho que está faltando relevância, e é por isso que eu tenho uma rede de networking, e ela funciona muito bem, que é dentro do eTasks, dentro do meu estúdio, dentro de algumas pessoas que eu tenho no Google, que essas pessoas vão me filtrando informações, e a gente tem reuniões mensais para falar sobre informações, né? Porque eu tenho nítida sensação de que eu não sou mais capaz de conseguir, sabe, concentrar todas as informações na minha cabeça mesmo. Não tem jeito. Eu acho que networking é a palavra-chave. Filtro, né? Filtro. Mas legal, aliás, eu gosto de provocação mesmo, porque eu só provoco. Uma hora eu vou me ferrar. Então, tá funcionando. Marcos, parabéns pela palestra. Eu assisti a sua palestra no Pátio semana passada, foi muito legal também, que você falava de cidades criativas. E a gente ali, lá do estúdio lateral, a gente acaba, quando você falou de resistência, principalmente dessas grandes empresas, a gente sempre se depara com esse tipo de questão, e aí a gente acaba, né, usando o design thinking, jornada de usuário, e trazendo o nosso cliente ali para perto da gente, para ele poder ver o quão relevante é aquilo para ele mesmo, e por que às vezes aquela ideia dele super resistente precisa de uma certa lapidação ali para poder funcionar. E aí, continuando nesse caminho de resistência, eu queria saber de você em relação às empresas já tradicionais e essas startups. Eu entendo que não vão acabar essas empresas tradicionais. As empresas tradicionais continuam e as startups continuam também. Além da compra, como você exemplificou com a GM, a Lyft, enfim, todas essas outras que a gente vê acontecendo aí diariamente, além da compra, você vê alguma forma de uma relação mais saudável entre essas duas formas de fazer negócio, de modelo de negócio para o futuro, assim, que não seja uma englobando a outra e virando uma coisa tão grande, assim, você consegue enxergar alguma outra forma dessas coisas coexistirem, funcionarem, inclusive conectadas, talvez? Eu acho assim, de um lado a gente tem as grandes organizações que têm o capital, do outro as pequenas que têm a ideia e não têm capital, né? A melhor maneira de fusão realmente os caras vão adquirir mesmo, né? E você, como um cara de startup que nasceu ontem, daqui um tempo vale não sei quantos milhões, você vai vender, só que você vai fazer parte do time. Geralmente eles fazem parte do time. Então, uma coisa é as empresas grandes terem esse lado de fora da empresa, para que a inovação aconteça de verdade, adquirindo ou formatando parcerias ou abrindo o seu próprio núcleo de startups, né? Isso é o que mais está acontecendo, porque quando a gente fala de resistência, eu estou dentro da Votorantim Metais aplicando um curso para a equipe de TI, né? Cara, a equipe de TI é assim, ó. Eles gostam de atuar na zona de conforto deles, quer resolver problemas daquilo que eles entendem. Mas eles não entendem pessoas. Cara, você falar hoje de tecnologia e não conectar pessoas, não adianta nada. Então, o que a gente está fazendo? É complexo? É difícil? Porque logo no primeiro treinamento, quando os caras têm uma devolução para o departamento de RH, por exemplo, eles falam, eu não sei se vai dar para conectar. Os caras sempre colocam uma pedra no caminho, porque essa pedra no caminho é o medo que ele tem do futuro. Porque lá no futuro, quando ele tiver um entregável e ele não conseguir,
ele vai voltar para essa pedra que ele colocou lá no início e vai colocar a culpa que aquilo não foi conectado, não foi bem passado. Então, a resistência é difícil. A resistência ela vai acontecer por engajamento, por cultura, por educação. Pior ainda quando eu faço isso em prefeitura, cara. Porque prefeitura, se você pega um amarelo, azul, verde ou vermelho, que está no poder, cara, esses caras, eles colocam de 4 em 4 anos o que eles querem ser. Para resolver um problema interno, não para resolver o problema da população. E eu acho que, mesma, né? eu acho que o próximo passo que vai acontecer muito com as startups é resolver os problemas das cidades. E aí eu vejo, sim, as prefeituras cada vez mais buscando por esses conhecimentos, por hackathons, por esses movimentos que você já participou. Mas o que eu vejo assim, vão surgir novas formas de negócio com startups. Com espaços do Google, o Oxigênio, o Cubo, tantas outras que a gente está fomentando no ABC. O Thiago está ali, ele é um grande mentor, orientador e investidor de startups. Ele está promovendo talvez a grande transformação do ABC está na mão dele em termos de startups, né? E ele é até uma pessoa que pode ajudar depois e falar como é que essas coisas estão mais acontecendo com relação às grandes empresas. Mas uma coisa é fato, uma tem capital, outra tem ideia, né? Os caras vão comprar. O Marcos, primeiro parabéns. Foi uma aula, foi muito interessante. Todas as conexões, muito interessante. A minha fala é mais ou menos na linha deles. Eu trabalho com comunicação interna, tem grandes empresas que eu atuo, e acho que, parecido com o que você falou da Votorantim, por exemplo, me parece que às vezes tem dois cenários diferentes. E parece que tem um cenário, tudo que a gente falou aqui, de Uber, né, de sistemas, de operação, Google que veio de manhã, mas quando você entra na empresa, você vai falar com os funcionários, você vai falar com o RH, parece que é um outro mundo. Eu acho que isso é um grande desafio, porque quem movimenta isso, quem pode dar essa força para esse processo todo que você colocou com muita propriedade, são as equipes, são os líderes, né? Eu não sei se você concorda, mas me parece que, eu sempre falo isso, nós estamos vivendo uma era da digital, mas as empresas ainda vivem a era do offline, a era antiga. Então eu, como comunicação interna, eu vejo muitos casos de empresas ainda que estão trabalhando com quadro de aviso. Aquele formato edital, texto, só, mas espera aí, não funciona mais assim. Não estou dizendo que tem que, a partir de amanhã, acabar, né? Você concorda? Então, quando a gente olha para as empresas, principalmente empresas maiores, com estruturas, como você colocou ali, a história acho que você colocou bem, do inimigo ao nosso cliente, né, dos generais e tal, você entende que esse é um grande dificultador hoje, as pessoas que trabalham nas empresas, e em muitos casos, talvez por segurança, por comodismo, acabam vivendo essa história que vivia há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. Isso é bem legal, essa pergunta, porque assim, eu acho que tudo isso é um problema de cultura mesmo, tá? Se a gente tem no país mais da metade de pessoas que entram na universidade para ser funcionário público, é porque alguma coisa está errada, né? Você pergunta qual é a causa, qual é o propósito de ser um funcionário público? Os caras vão falar de benefícios, os caras vão falar de estabilidade, de uma série de coisas. Quando você vai para dentro, né, de uma empresa privada, e eu atuo muito com empresa privada, esses dias eu estava dando um workshop para o RH de como você resolver os problemas de conexão interna. Realmente, isso, né, trabalhando... Porque na era digital ainda, talvez o principal problema de uma empresa é a comunicação, né? Mas por que essa comunicação? A gente volta na resistência e no medo, né, que você estava falando. Os departamentos ainda atuam por metas de departamento, não por um propósito, né? Então, primeiro ele quer resolver o seu ambiente, ele quer resolver a sua meta e dane-se os outros, porque o cara quer se assegurar daquele emprego, se assegurar daqueles benefícios, né? O que eu acho, todo o trabalho de design thinking, ele nunca envolve um departamento sem outros atores. Essa é a primeira coisa. Você tem gente da empresa inteira falando sobre um problema que acontece dentro de um departamento. É a primeira maneira que a primeira vez que você começa a engajar as pessoas para que coloque o sapato dos outros, né? Quando as pessoas entendem que fazem parte de um processo, e o processo é o final, é o propósito, é a causa, eles começam a se engajar mais sobre essas causas e começam a ter mais empatia e mais afinidade
com os outros departamentos. Então, assim, toda empresa que eu vou, esse do TI que eu estou fazendo na Votorantim, a gente tem 25 de TI e 25 de empresas, de setores convidados. Vendas, RH, comercial, pessoa da linha, tem de todo mundo. Por quê? Porque primeiro que a ideia pode parecer de qualquer um. Segundo que a ideia de especialista num processo de ideação é muito pequena, ele trabalha dentro do universo dele. E esse processo de empatia é necessário. Agora, a transformação vem de baixo para cima, né? Então, assim, se o cara, o dono da empresa, ele não muda o mindset dele e começa a aplicar isso no departamento, não adianta nada. Agora, o nosso problema é muito além, né? Vai da educação de base. Então, assim, quando a gente fala de funcionários, o que o cara quer saber é o dia do pagamento e... Eu falo que até hoje eu dependo de pagamento, mas a gente quer saber do dia de pagamento e de alcançar o máximo possível das nossas metas dentro de uma zona de conforto, né? Só que tudo isso está mudando muito rápido, né? Uma coisa legal de trabalhar também é o intraempreendedorismo. Eu vou contar a minha história, eu tinha um escritório com 7 funcionários. Hoje eu não tenho escritório e não tenho funcionário. Só que eu atendo muito mais, tem uma demanda maior que eu atendo, tá? Economizei em custos e todos os meus parceiros são meus intraempreendedores. Pergunta se alguém saiu do meu lado, ninguém. Eles deixaram de ganhar salário, deixaram de ser meus funcionários e são meus empreendedores comigo hoje. Todo projeto que eu entro, eles são meus empreendedores juntos. É aberto, o quanto cada um vai fazer, o quanto cada um vai fazer, autonomia, trabalha de onde está. E hoje eu atendo muito mais, com mais qualidade e entrega. É a mudança de mindset mesmo. Agora que é difícil, é. Sensacional. Vamos para as perguntas, então. A plateia é bastante entusiasmada, já que você falou em entusiasmo, que sempre você falou muita coisa que eu acho que deixou todo mundo entusiasmado aqui. Os bancos vão acabar mesmo? Porque Olha, isso deixa muito entusiasmado. Acabar eles não vão, mas que ninguém sente falta mais quando eles estão em greve, ninguém sente. Os contadores, cirurgiões. A última greve dos bancários, eu acompanhei tudo. Depois que teve a greve, fizeram uma entrevista com o presidente da associação dos donos, né, dos bancários, não dos banqueiros, não dos bancários. Aí perguntaram quanto tinha caído do volume de negociações, o impacto, né, eles tinham ficado quase um mês, né? Quanto caiu? Aí o cara falou, no total global 12%. Ou seja, os banqueiros, né, o cara da boca de caixa, eles estão no emprego que morreu e eles não sabem ainda. Quando eles entram em greve, assim, acho que o cara dá risada, fala assim, puta, ainda bem que eles entraram em greve, vou cortar os caras aqui, porque, eu não preciso, eu tenho caixa, eu tenho internet bank, eu tenho celular, tudo. O cara da boca de caixa, eu não preciso desse cara. Né? Eles estão numa profissão que morreu e eles não sabem ainda, né? Fazer uma pergunta, eu aproveitei mesmo para perguntar. A gente está aqui no mercado da comunicação, aqui muitos estudantes, proprietários de agência e de veículos. E a gente vem discutindo muito que o modelo de negócio da agência de propaganda está fadado ao fracasso. A gente vive um sistema de remuneração da década de 40, as agências estão se reinventando, algumas mudam apenas o nome, saem de ser agência para ser escritório, estúdio, consultoria, estratégia. A gente tem uma relação hoje de comunicação um pouco diferente, porque todo mundo é mídia, todo mundo pode ser um youtuber, está fazendo uma live ou coisa do tipo. E a gente fala muito de marca, de propósito, muitas agências mudando os seus tipos de serviço para branding, estratégia. Como que a inovação pode ajudar o nosso mercado? Como a inovação pode ajudar agências, veículos e fornecedores a terem de novo uma importância dentro do mercado e um resultado mais saudável? Qual é o caminho que as agências e os profissionais de comunicação vão ter que seguir daqui para frente? A gente, como você falou, especialista fala do que fez. Então a gente está tentando descobrir num evento de tendências qual é o nosso papel daqui para frente. Esses alunos que estão aqui vão se formar, onde eles vão atuar, em que tipo de agência, que tipo de veículo, que tipo de departamento de marketing de empresas. O que a inovação pode trazer para uma agência de design, uma agência de propaganda, uma agência de digital, uma agência de comunicação interna? Eu sei que é um exercício difícil, e eu queria que, se pudesse, todos comentassem um pouquinho só, até para a gente poder liberar mais umas 2, 3 perguntas para a plateia, para a gente poder ir para o coffee, que a gente tem a última palestra. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande, porque eu tenho conversado com muitos amigos do mercado da comunicação,
e a gente está passando por um momento, como é que vocês falam de quando pivotar um negócio, né? Eu estou mudando meu modelo de negócio depois de 5 anos completamente, com o apoio de 6 agências que fizeram uma economia colaborativa muito importante comigo. E eu sempre estou agradecendo essas 6 agências. Eu tenho um jornal que era impresso, foi para o digital e morreu semana passada. Tenho aqui um colega, dono de um portal com 3 milhões de visualizações, que sofre para de repente ter um anunciante. Qual é o nosso caminho? Qual é o futuro do mercado da comunicação? Que todo mundo aqui vai comunicar, está fazendo sua live, seu post é uma coisa. E eu não estou falando de emprego, estou falando de trabalho, estou falando de job. O que é o nosso futuro? Bom, isso aí, eu posso falar de algumas coisinhas do que eu acho, né, Bonetti? Porque que está mudando, já está mudando. Porque, inclusive, nos últimos 2 anos, o setor que mais contratou designers foi o da comunicação, foi o da publicidade. Então, é sinal de que já está olhando e introduzindo novas ferramentas para o entendimento desse tipo de coisa. Quando a gente fala em comunicação, por exemplo, algumas estratégias das grandes empresas, não é mais a grande comunicação em mídia, mas fazer uma experiência local para que isso se torne viral. Né? Então, a Disney faz isso, a Heineken faz isso, tantas outras, entregam uma experiência no local, momentâneo, com pessoas de verdade, sem encenação, e aquilo se torna viral, e a partir daí você começa a engajar as pessoas. Porque assim, uma coisa é fato, eu pagar um espaço na mídia para falar de mim mesmo, cara, aqui alguém é tonto de que eu vou falar bem de mim? Cara, pagar um espaço na mídia para falar de mim, eu estou falando bem, né? Então, hoje, o engajamento, as pessoas falando de você pela experiência vivida. É por isso que a comunicação tá tendo uma série de ajustes na entrega dessa experiência. Uma coisa é que ainda a gente confunde uma série de coisas sobre marketing, comunicação, né? Inbound, outbound, né? Tantas coisas. Branding, marketing, né? Se a gente pegar uma árvore, branding é a raiz, marketing é o que está acima. Branding é o que vai te dar toda a estrutura base para que você alcance seu propósito por diretrizes, né? Agora, o que eu acho, Bonetti, assim, é que as empresas de comunicação cada vez mais vão se utilizar de técnicas de startup, de técnicas do design thinking, de técnicas do design de serviço, para entender em profundidade melhor os problemas, para que encoste com mais relevância e com mais autenticidade nas pessoas e parem de utilizar cópias, né? Parem de utilizar os mesmos sistemas que todo mundo acaba aplicando. Mas isso é uma discussão que dá para a gente fazer um workshop gigante aqui, Bonetti. Fábio, Wesley, Tato, alguém quer comentar? Pelo isso que o Marcos falou, a gente tem muito isso dentro do estúdio conosco, de justamente entender exatamente o que está acontecendo ali, sabe? Tipo, o job to be done mesmo, tipo, o que precisa acontecer para a gente poder fazer. Muitas vezes não é o que a pessoa espera, ela chega na gente pedindo alguma coisa e na hora que a gente faz uma jornada de cliente ou do produto para entender como que são essas interações, a gente percebe que tem uma série de outras coisas, muitas vezes é no próprio branding da marca mesmo, que, putz, você quer entregar uma coisa, mas seu branding não existe, tipo, o seu propósito não é esse e isso não está chegando em ninguém. Então eu acho que, concordo com o Marcos, eu acho que isso é bem relevante e para o pessoal que tá estudando, eu acho que uma coisa tem que acabar e agora, assim, enquanto você não se formou, que é essa ideia de que eu tenho que saber só de uma coisa e tipo, eu gosto desse tipo de informação, é isso daqui, os meus feeds são todos esses, tudo que eu salvo no Pocket é isso daqui e tipo, tem que saber mais coisas, sabe? Você tem que ir atrás, você tem que estar tipo, ligado em várias coisas que estão acontecendo, porque no mundo desse, tipo, do que a gente vive hoje, não tem como você falar que tipo, eu sei disso, isso daqui vai funcionar e eu não estou vendo todas as outras coisas que estão em volta disso. Então, é meio que habilitar a playlist Descobertas da Semana do Spotify, sabe? Tipo, é deixar isso ligado lá e saber tudo o que está acontecendo, porque, óbvio, ninguém aqui é um Google da vida, porque já tem um Google para isso. Mas usar o Google para essas coisas, sabe? Tipo, ir atrás e se interessar mais, e ir em locais em hackathons, essas coisas, para a gente saber o que mais está acontecendo no mundo. Acho que é bem o que o Marcos nos comentou, né? Com a velocidade da sociedade que a gente vive, com a velocidade da informação, de tudo, você ser um especialista, você está ficando para trás, né? Você tem que ser um generalista.
Porque tudo que você hoje é especialista, amanhã não vale mais nada. Né? Então você ficar restrito, não, eu sou excepcional só em AdWords, não sei mais nada, não sei fazer anúncio no Facebook, mas AdWords eu sei tudo. Meu, você já ficou para trás, você já está totalmente defasado e ultrapassado. O próprio Marcos, né? Pô, você era designer de produto e agora você tem uma atuação. Exato, então sabe, mas não tem mais. Não tem porquê, né? Eu concordo, acho que um pouco usando o exemplo, mesmo que você seja um funcionário, um colaborador na empresa, você pode ser um empreendedor dentro daquela empresa. Né? Empreendedor sendo um funcionário, você pode ter projetos, as empresas estão fazendo muito isso, né? Cada vez mais, trabalhando com projeto. E se me permite falar principalmente para os estudantes, eu me formei aqui também metodista, né? Faz um pouquinho mais de tempo, 95, 96. Acho que tem uma característica que é cada vez mais forte, pode parecer um pouco subjetiva, que é a história da empatia. Às vezes a gente vê dois mundos diferentes de novo. Mundo novo, digital, e vê o mundo offline. Se a gente consegue entender esses dois mundos e por que chegamos aqui, eu até passei uma frase outro dia no grupo, que eu acho muito importante: o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até o futuro necessariamente. Então, cada um de nós que estamos aqui, vocês, o que te levarem até o mercado de trabalho não necessariamente vai continuar. Então, acho que um dos grandes exercícios, e aí pegar um pouco da minha experiência, principalmente com RH nas empresas, é a história da empatia. Tem a história, obviamente, da criatividade, da inovação e tal, mas a gente tem essa coisa da empatia, entender, e o Marcos falou isso várias vezes, e eu gosto muito desse tema, é entender a dor do outro. Entender por que o outro está com aquela dor. Falo experiência de agência e experiência de empresa. Ninguém procura ninguém se não tem uma dor para resolver. Obviamente que isso vai agregar no futuro. Mas se a gente entender isso, qual é a dor do meu cliente, qual é a dor da minha empresa, acho que ajuda bastante. E você ter essa característica, que, de novo, é subjetiva, mas eu acho muito importante, que é a história da empatia. Acho que só finalizando, também dentro do que o Bonetti falou, acho que a questão das agências daqui para frente, né? Como é que as agências têm que se portar, como é que elas têm que estar no mercado. Eu acho que as agências têm que começar também a modificar um pouco a forma de atuação delas. Que a regra é, vem o briefing, você planeja, você pensa uma solução para aquele briefing que veio. Ou seja, o problema veio do cliente para você e você pensa, ele quer falar com esse público, né, ele tem esse problema, ele quer falar com esse público. A melhor forma é essa, né? Nós somos especialistas em comunicação, nós nos comunicamos. Eu acho que as agências vão ter que se renovar um pouco, e aí eu acho que é até um nicho de mercado que vai começar a surgir mesmo nas agências, é ter a inteligência BI, na marketing, dentro da própria agência. Porque quando chegar o briefing, o problema do cliente, esse cara pegar esse briefing e falar assim, não, o problema do cliente não é esse. Ele tá vendo, né, ele tá vendo cliente, ele tá vendo empresa, mercado. Só que o problema é mercado e empresa. Entendeu? Acho que uma grande sacada que as agências podem começar a se reposicionar no mercado é começar a fazer esse tipo de trabalho, começar a se posicionar como um departamento de marketing externo, pensando fora da caixinha para os clientes. Acho que de repente pode ser uma futurologia, né? Futurologia total, mas acho que é uma solução interessante para os clientes, né? Médio prazo. É legal o que a gente falou, porque é o que a gente faz dentro do Design Thinking, né? A partir de um briefing, a gente dá 2 passos para trás para redefinir esse briefing. Isso é essencial para a empresa. Vai ouvir todo mundo que está envolvido, não só o que vem do próprio cliente. E o microfone, onde está? Boa tarde a todos. Me chamo Gabriel, curso Comunicação aqui na Metor. E minha pergunta vai para o Marcos. Você citou as características das startups hoje em dia, que elas vêm para o mercado cada vez mais ousadas, agindo com intrepidez, com vontade de jogar mesmo, quebrando regras. E nós sabemos que é outro lado da moeda, né? Sabemos que a metade dos negócios que são desenvolvidos, que são criados, não duram cerca de 3, 4 anos e quebram. Fale. A minha pergunta é, o que precisa uma nova startup chegar a alcançar uma assertividade, algo contínuo, para não vir uma falência, para não vir algo indesejável e assim eles fecharem a porta? Primeira coisa é paixão, né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Se você entrar com uma ideia só pensando em dinheiro, sem aquilo for a sua essência, a sua vontade, você vai quebrar. Cadê? Você tem que ter paixão, porque a startup é o que eu te falei. São 2 anos de muita dor, tá? Muito envolvimento. Segunda coisa é ter time, complementar. Não adianta eu, designer, mais um designer, vai embora, cara.
3 cabeças iguais não funcionam numa startup. Você precisa ter uma equipe complementar, né? Uma outra coisa é fato. A gente fala de startups que dão sucesso, mas tem algumas startups, por exemplo, que pivotando, elas acham outros modelos de negócio. Então é por isso que eu falo, é uma resiliência gigante, é muita paixão, é time complementar e saber que a sua ideia, ela não vai ser um unicórnio daqui 2 anos, 3 anos. Isso vai demorar. Networking é importante, tá? Se posicionar. Achar que a tua ideia é sua, é a melhor do mundo, esquece, porque deve ter alguém em algum lugar fazendo melhor já. Então, assim, sabe essas coisas de, preciso patentear, cara, é uma burocracia do caramba, apresenta sua ideia para investidor. Cara, vai atrás. Hoje é melhor você ganhar 100 milhões em 10 do que ganhar R$1.000 sozinho, entendeu? Então, a startup é um ambiente novo para mim, eu estou vivenciando agora, mas, de fato, cara, o que eu percebo, as pessoas que vão para frente numa startup, primeiro, são pessoas super positivas, acreditam na sua paixão, no seu negócio, têm um envolvimento, têm equipe complementar, vão para lugar onde existe networking, porque é o networking que vai te ajudar a aparecer, buscar participar de hackathons, participar de startups. A gente está fomentando uns, né, Thiago? Depois, se você quiser falar, a gente está fomentando algumas ações, inclusive está vendo investidores de Portugal aí num grande evento que a gente vai fazer, tem o Startup Day aí o final de semana, enfim. As coisas estão acontecendo. Agora, cara, é dor. Eu conheço várias startups. Os caras estão lutando há 1, 2 anos. Mas, cara, a resistência naquela falta de paciência... Agora, isso é para todo mundo, né? Porque o Brasil é um país de empreendedores. O Brasil é um dos países mais empreendedores. Só que é empreendedor por necessidade. Esse é o grande problema. Empreender por necessidade, às vezes você empreende sem paixão. Você está empreendendo por um momento. E é fato que o Sebrae mesmo mostra, em 5 anos, 70%, 80% quebram. A mesma coisa com as startups. Porque startup meio que virou modinha, né? Às vezes, né? De falar startup. E as pessoas não sabem o conceito direito de startup. Mas, cara, eu falo assim, quer iniciar uma startup, cara? Paciência, paixão, muita vontade, equipe complementar e uma grande rede de network. Thiago, se tiver alguma coisa que você quiser completar... que é o cara da startup, é o Thiago. O Thiago precisa falar, né? Não é possível, José, né? a gente está com um probleminha aqui de horário do café. Só deixa o Thiago responder. Ele é rápido. Quer falar, Thiago? Aqui, Por favor. tem o direito agora de proferir De suas resposta, palavras, né? né? Tem dia de resposta. Oi, boa tarde. Foi muito comentada essa. Sou fã do Marcos Batista e ser comentado por ele, isso me deixa muito feliz. Em relação à pergunta, é muito interessante porque, como o Marcos falou, a startup é modinha, modinha, modinha. E uma das coisas que a gente fala, que é quando ela sobrevive, tem esse pensamento de startup, que até o Marcos comentou, o jeito de startup de ser tem que continuar. Uma das maiores estudos que falam que depois do investimento, a startup começa a falir. Por quê? Quando ela tá só ele, com bootstrapping, tipo, ele que colocou, vendeu o Fusca, vendeu o carro dele, ele tá contando dinheiro. Quando tem um investimento grande de um anjo, de um venture capital, o dinheiro já não é dele. Ele já tem muito dinheiro e não consegue gerenciar tanto esse dinheiro ou até novos projetos. Então, o pensamento startup não é uma modinha. Tem que continuar esse pensamento e pensar que, tem um problema, tenho que pivotar, tenho que continuar nesse problema. Continuando até para comentar do evento, a gente vai ter dia 20 de maio, vai chamar um evento que chama Startup Day. É um evento nacional, são de 170 cidades, e vai ser aqui na USP, em São Caetano, todos estão convidados. E dia 26 de junho a gente vai ter um Startup Award, que vai ser um Demo Day, a gente vai analisar 20 startups e a ganhadora vai fazer um pitch em Portugal. Então isso vai ser bem bacana, o evento e é uma coisa que é muito legal, não sei se eu posso fazer uma pergunta, mas o ABC, ele está começando, a gente está aqui no ABC e a gente está vendo várias iniciativas aqui no ABC. Eu queria que você comentasse um pouco, Marcos, o que você enxerga no ABC, que sempre foi um polo de inovação, aqui tem várias montadoras, então a inovação do Brasil veio aqui. Eu queria que você comentasse um pouco o que você enxerga para frente. A gente vai ficar dependendo das montadoras, as montadoras vão ser parceiros nossos, o que você entende? O ABC viveu durante muito tempo em berço esplêndido, né? Sobre as montadoras. As montadoras estão quebrando, 70% da cadeia de valor das empresas depende de montadoras,
E o trabalho que está sendo feito, que estão acordando, né? A Agência de Desenvolvimento, as universidades, as empresas acordaram para esse novo movimento. A ideia é transformar o ABC num ecossistema empreendedor. Está acontecendo. A própria Metodista, né? Convidando para lançar esse MBA de modelagem de startups para executivos. Bonetti, quer? Só até para não alongar, além desse Master que a gente vai lançar, a gente em breve aqui vai ter um centro de inovação com o Fab Lab, espaço para incubar cerca de 10 a 20 startups. Inclusive os alunos vão poder desenvolver projetos para poder serem escolhidos e serem incubados ou até acelerados aqui na Metodista, nesse centro de inovação que a gente está fazendo no Campus Planalto. Isso ainda está um pouco em off, mas já que foi falado, a gente está pensando nisso, de que o aluno que vem para cá, ele pode desenvolver a sua startup, pode desenvolver o seu negócio, inclusive com apoio de empresas privadas que a gente já tem. E a gente tem um time, o Benício, o Cláudio, um time que se reúne toda terça para pensar nisso. Então, é uma surpresa bacana e a gente está colocando a universidade na vanguarda, e isso acho que é um ponto importante. Se era segredo, eu não sei, porque contar segredo para mim me mata. Agora já foi. Mas tudo bem, não, é só para vocês não criarem expectativas, mas vai ter uma coisa muito... O pessoal que está fazendo aqui o naming, né, e o logo também, que é o pessoal da Gicom, mas a Metodista com certeza ela vai se colocar como um agente bem ativo nesse processo de investimento, nesse ciclo e nessa mentalidade empreendedora, e incentivando os alunos a desenvolverem os seus negócios.